Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz a palavra de Deus assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e também até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o viram subir. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Pode tomar assento em nome de Jesus. Como foi falado aqui, o Vitor falou, né? Sexta-feira agora, nós tivemos um encontro aqui com os pré-adolescentes da nossa igreja, que é dos 10 até os 12, 13 anos. E foi um bate-papo com eles a respeito da Bíblia. Alguns temas até teológicos, bíblicos, que foram importantes a gente responder, como, por exemplo, por que os anjos existem? Eles perguntaram. Todas as perguntas deles. Por que Jesus Cristo morreu na cruz? Outros perguntaram. Por que Eva pecou e Adão e nós é que pagamos o pato? Eles perguntaram. Outro perguntou: os animais têm um lugar lá no céu? E aí você imagina quanta coisa que eles perguntaram, desde Trindade, Espírito Santo, dons espirituais. Gurizadinha, 10 anos de idade. Eu falei, meu Deus do céu, o pessoal está com vontade de conhecer a Bíblia. E aí nós ficamos. Foi 2 horas e meia, 25 perguntas que eles fizeram para mim, ali para nós, né? E respondemos. E depois veio os salgadinhos, né? E eu falei, não, eles não vão comer isso tudo, né? É muita coisa que a igreja fez. Mas eles fizeram tanta pergunta, deu tanta fome, que eles comeram tudo, sabe? Comeram pastelzinho, comeram... Mas eu fiquei muito feliz em saber que tem esse fomento, esse desejo de conhecer, já desde a tenra idade, a palavra do Senhor. E amanhã, as moças que estão aqui, eu não sei qual é a idade, né? Esse pessoal aí do ministério, que idade que é? Até 14? Amanhã as moças aí de 10, é só a moça ou os meninos também? Só as meninas? Não vai liberar para os meninos? Não? Então, gurizada, vocês sentaram na graxa, eu tenho para vocês. Então, amanhã a gente vai ter um encontro aqui com as meninas, né? E dos 10 aos 14, aqui até 15, sei lá, né? E aí, olha só o tema que elas querem estudar, 2 horas estudando com elas, Apocalipse. Então, eu vou ter que dar Apocalipse para elas desde o capítulo 1 até o último capítulo de Apocalipse. Vamos ver o que vai dar esse negócio aí, né? Falar sobre a besta, sobre isso, sobre aquilo outro. Eu acho que vai ser uma boa conversa para a gente aprender algumas linhas e ensinar para elas
alguns temas de Apocalipse sobre o fim do mundo, sobre o fim das coisas. Bem, a história do cristianismo, ela não é só marcada por perseguições, como a gente vê no livro de Atos, debates teológicos, como no século III, onde se debateu, no Concílio de Nicéia, sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre a divindade no Concílio de Calcedônia do Espírito Santo. A história da igreja, ela não é somente um concílio acadêmico, como teve, mas a história da igreja, além de que ela é marcada por apologia, por defesa da fé, já desde o segundo século, depois que João morreu, que foi o último apóstolo, morreu mais ou menos com quase 100 anos de idade, então nós temos aí a história da igreja aí com Policarpo, com Inácio, com aquilo que nós chamamos os pais da igreja, lá do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século, e vindo até nós. E eles, através da revelação de Deus, formataram doutrinas que até hoje eu e você celebramos, confessamos e cremos. Doutrina da Trindade, doutrina da graça, doutrina da salvação, doutrina de Deus Pai, doutrina de Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Então nós cremos nisso porque foram documentos já do segundo século, do terceiro século, e que vai construir, na verdade, ou organizar, na verdade, aquilo que já está na Bíblia. Não é que eles criaram alguma coisa. Como Colombo. Colombo ele não criou o continente, nem Cabral e nem ninguém, nem Vasco da Gama. Eles descobriram um continente que já estava criado, mas que, do ponto de vista da Europa para cá, eles não sabiam que existia, mas já estava criado. Eles descobriram, da mesma forma, quem estuda a Bíblia, quem vai para o texto da Bíblia. Nós não criamos nada, nós não criamos doutrinas. Nós descobrimos pela revelação de Deus. Você sabe que Deus se revela de duas maneiras. Deus se revela do ponto de vista natural, da natureza, de tudo que Ele criou, pelo poder da sua palavra. Então a gente olha para o céu, para as estrelas, a gente olha para a árvore, a gente olha para os animais, a gente olha para o vento que bate em nós. Tudo isso nós sabemos que foi Deus que criou. Então essa é a revelação natural de Deus. Mas Deus se revela de forma mais pontual, revelativa em Cristo, através das Escrituras. E a gente vê isso de forma formatada no Salmo 19. O Salmo 119 é o maior salmo que tem na Bíblia, mas o Salmo 19, ele é o sumo, o extrato sumo do Salmo 19, do 119, e ele já mostra isso para nós. A revelação natural de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, vai de 1 até o capítulo 6, e a partir do capítulo 7 vai mostrando a lei do Senhor é perfeita, vai mostrando que a lei do Senhor dá entendimento, vai mostrando o quê? A revelação de Deus. Então, a história eclesiástica, ou a história da igreja, ela não foi marcada só por esses conceitos doutrinários, para a gente ter uma métrica para onde é que nós vamos, para onde é que nós vamos seguir. Isso é muito importante. A igreja existe até hoje porque a igreja crê nas doutrinas, ou seja, nos ensinamentos fundantes, essenciais da fé cristã. Uma vez que a igreja se desvia dos fundamentos essenciais da fé cristã, ela cria uma heresia. Ela cria um ensino equivocado. Ela cria uma heterodoxia, ou seja, um ensino equivocado que vai produzir uma heteropraxia, uma prática errada, que vai produzir um sentimento complexo. Então é importante a igreja, nós que estamos aqui, a gente olhar tanto do ponto de vista bíblico, como do ponto de vista da história que continua até nós hoje, essas questões que a igreja trata e trabalha. Mas a igreja, ela não é só
feita de concílios, de Niceia, de Calcedônia, de debates teológicos, enfim. Não, a igreja, ela também é marcada por conversões, mudança de vida. Pessoas que são tocadas pelo Evangelho. O Evangelho que invade a alma do ser humano. O Evangelho que transforma o nosso coração, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Foi o que o C.S. Lewis falou. Ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Ele era um grande literato inglês. Ele era da Irlanda, mas dava aula em Cambridge, na Inglaterra. E ele sempre combateu a fé cristã. Até que um dos seus amigos, Dawkins, evangeliza ele. E você conhece muito bem o Lewis, se não conhece por nome ou pela obra dele, mas pelo menos por uma obra você vai conhecer tanto ele como Dawkins. O Dawkins escreveu O Senhor dos Anéis, que virou filme hollywoodiano no mundo inteiro, e o C.S. Lewis escreveu As Crônicas de Nárnia. Mas ele não acreditava em Deus até que ele se converte. Há uma mudança no coração daquele homem. Há uma transformação na vida de C.S. Lewis. E aí, então, ele diz uma frase que ficou muito conhecida. Ele diz que Deus não está em busca de pessoas boas. Deus está em busca de pessoas novas. E pessoas novas, só o Espírito Santo é que pode produzir isso. Foi o que Jesus Cristo falou para Nicodemos. Necessário, Nicodemos. No capítulo 3 de João. Necessário é nascer de novo. É um ato secreto, a regeneração, o ato secreto do Espírito no homem interior. E isso vai, então, tomando uma forma gigantesca no Império Romano. Aquilo que imperadores não conseguiram, aquilo que bula papal não conseguiu, o cristianismo vai entrando naquele estado lato do império e vai transformando pessoas, conversões, mudanças, manifestações poderosíssimas do Espírito Santo, poder do Espírito, transformação do Espírito Santo na vida de pessoas, na vida da igreja. Por isso que esse texto que nós lemos, quando você analisa ele, você vai perceber que Jesus Cristo falou aqui no capítulo 1, verso 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus. E vocês serão então o quê? Com esse poder, com a descida do Espírito Santo, nós vamos ser o quê? Testemunha de Deus. Vamos testemunhar onde? Na nossa casa? Na rua, na praça, na cidade, além mar, além fronteira? Sim! A nossa vida foi chamada para anunciar o reino de Deus, pregar o reino de Deus. Então Jesus Cristo, ele traça esse ponto aqui para nós, falando que nós vamos ser testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e também Samaria. E aí ele toca um ponto que vai nos alcançar, porque na época de Tubarão, o Brasil nem era descoberto. Isso aqui nós estamos no século I. O Brasil veio ser descoberto aí, pelo menos, por Cabral em 1500. E ele diz, até os confins do mundo. Então, como é que a gente olha esse texto e divisiona ele? Por exemplo, Jerusalém, do capítulo 1 até o 7, se você estudar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o Evangelho é pregado de maneira profunda na cidade de Jerusalém. Começa a ver ali milagres, começa a ver ali conversões em massa, o Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, há transformação de Deus, atos miraculosos do poder do Espírito Santo. É uma coisa fantástica, é algo maravilhoso o que Deus está realizando, o movimento cristão ali naquele local, através das mãos dos apóstolos, através das mãos dos servos do Senhor. Deus está revolucionando aquele local, através do Evangelho, em Jerusalém. Agora, do capítulo 8 até o capítulo 12, você vê que o Evangelho começa a se esticar. Ele vai para a Judéia, ele vai para Samaria,
E lá em Samaria, a gente vê Deus usando de forma profunda Filipe. Filipe está no meio de um grande avivamento em Samaria. Filipe está no meio de uma grande manifestação de Deus em Samaria. As pessoas começam a se converter. Há uma unção de Deus naquele lugar. É quase que intocável a unção de Deus sobre aquele local da Judéia, aquele lugar ali de Samaria. O Filipe, ele está deixando ser usado, gastado por essa chama, por esse poder do Espírito. Eles sabem, todos eles que estão aqui, Pedro, Tiago, João, que mais tarde a grande maioria vai ser martirizado, a grande maioria vai ser morto de maneira violenta, só João que não. Eles sabem que a mudança estrutural, seja ela cultural, da alma, do coração, da mente, isso vem através do Espírito Santo de Deus. Então a gente vê que em Samaria, Jesus manda eles para lá, começa a haver um grande avivamento. Você pode abrir a sua Bíblia e ver isso que eu estou falando aqui de maneira mais sintética. Agora, já os confins da terra, aonde o Evangelho vai nos alcançar, começa do capítulo 13 de Atos. Então, o capítulo 13 de Atos está começando ali um movimento muito poderoso. Espero que comece em nós também. Porque o Evangelho, ele migra, ele é translocado de Jerusalém e ele vai para Antioquia. E lá em Antioquia, irmãos, presta atenção, lá em Antioquia, essa cidade, começa a haver um grande avivamento. O Espírito Santo de Deus está ali, mas não tem nenhuma presença apostólica ali naquele local. Ninguém sabe quem fundou aquela igreja em Antioquia, Atos capítulo 11. Talvez alguns dizem que foi conversos, pessoas que se converteram pela pregação maravilhosa do apóstolo Pedro em Atos capítulo 3, onde muita gente se converteu, mais de 3.000 pessoas, que depois levaram o evangelho para o mundo. Então, em Antioquia, começa a haver um grande avivamento, conversões, mudança, as pessoas levando Deus a sério, as pessoas amando a Deus acima de qualquer coisa. Tanto é que é em Antioquia, Atos capítulo 11, que vai surgir pela primeira vez a palavra cristão. Porque se você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que o livro inteiro, até o capítulo 11, não vai usar a palavra cristão, vai usar a palavra discípulo, vai usar a palavra as pessoas que são servos de Deus, vai usar a palavra aqueles que são do caminho, que seguem o caminho de Jesus, mas não vai usar a palavra cristão. Mas em Antioquia, no capítulo 11, aqueles cristãos, eles amavam tanto a Cristo, eles viviam de maneira tão profunda, tão zelosa, que está faltando para nós hoje, do ponto de vista da cristologia, de estudar Cristo e Cristo ser o centro da vida deles, que a própria cidade de Antioquia, vendo o que estava acontecendo no meio, por exemplo, da igreja ADI, aqui, eles apelidaram, a palavra cristão, na verdade, é até um apelido. Eles apelidaram e disseram, essas pessoas aí são cristãos. Seguem um tal de Cristo, que morreu na cruz e ressuscitou. Eles são cristãos. É a primeira vez na Bíblia que vai aparecer a palavra cristão, Atos capítulo 11. E a partir dali, então, vai ser algo que vai marcar a nossa religiosidade. Nós somos cristãos. Nós seguimos a Cristo, os seus ensinamentos. Então, nesse avivamento todo, eles mandam para lá Barnabé, os apóstolos. E Barnabé, antes de chegar até Antioquia, ele vai para Pisídia, para a Síria. Ele vai pegar quem lá? Ele vai trazer junto com ele uma pessoa desconhecida, que depois vai ficar muito conhecida entre nós, que lemos a Bíblia, que é o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo tinha se convertido em Atos capítulo 9. Atos capítulo 8, a Bíblia apresenta ele como Saulo, que concede na morte do primeiro mártir cristão, que foi Estevão. Atos capítulo 9, o Paulo está com cartas na manga
para perseguir os cristãos que moram na cidade antiga de Damasco. O Sinédrio e toda a cúpula judaica autoriza Paulo a prender esses cristãos, por exemplo, como se fosse eu e você, alguém que chega aqui e vai prender eu e você, porque nós somos pessoas que somos crentes, que amamos a Deus e não vamos nos dobrar e nem negar Jesus por nada nessa vida, amém, irmãos? Então ele vai nessa fúria, né, nesse desequilíbrio, e ele entra na estrada de Damasco junto com uma equipe que a Bíblia não mostra quem é, e ele vai. E quando ele está no meio daquela estrada, a Bíblia diz que uma luz aparece para ele. Não é a luz do sol, não é a luz da criação, é uma luz divina que aparece para Saulo. Ele cai da montaria, o Saulo, e não cai só um corpo, cai o seu conceito errado de Deus, cai o seu conceito errado da vida, cai o seu conceito de orgulho, de soberba, de raiva, de inveja, cai tudo, derruba-se tudo. É isso que Deus também quer fazer comigo e com você. Derrubar eu e você por inteiro, arrancar de nós aquilo que não serve, arrancar de nós aquilo que não exalta o seu nome, que não glorifica a Ele, e implantar, introjetar dentro de nós aquilo que vai glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Ele cai, ele está cego, e a Bíblia diz que ele pergunta: quem és tu, Senhor? É a primeira palavra que Paulo fala depois de ter caído da montaria. Quem és tu, Senhor? Ao mesmo tempo, Jesus responde para ele. Jesus disse: eu sou Jesus, que tu me persegues. Levanta-te, vai até a rua direita. Agora não é mais Saulo que está no controle da vida dele. Agora não é mais Saulo que está na direção da vida dele. Agora é Cristo. E quando Cristo está na nossa direção da nossa alma, está no nosso barco, está na nossa vida, as coisas começam a mudar. Ele diz: quem és tu? E Jesus responde para ele e para nós nessa noite. Talvez você está dizendo: quem és tu que nós estamos adorando? Jesus está dizendo: eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou aquele que muda a tua vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou poderoso, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém! É esse Jesus que nós servimos. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E a partir dali a vida de Paulo toma uma nova forma. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele na verdade é um elo de ligação entre o evangelho que narra a vida de Jesus Cristo, toda a sua vida, desde o nascimento até morte, ressurreição e ascensão. E ele é um elo de ligação entre o evangelho aqui e entre as epístolas, seja elas as epístolas gerais, as cartas gerais de Judas, Hebreus, né, de Pedro, e as cartas paulinas, as 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Então, Atos dos Apóstolos, ele é esse livro que é um elo de ligação. E esse livro de Atos dos Apóstolos, sem ele, nós não saberíamos absolutamente nada. É um pouco diferente das igrejas hoje, mas a igreja era desprovida de bens materiais, a igreja era desprovida de renda, a igreja era a igreja pobre, a igreja era a igreja apostólica. Por isso que ele falou: nós não temos ouro e nem prata, mas nós temos algo que é maior do que isso, nós temos Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem se levantou, no poder de Deus, através da vida dos apóstolos. Então, o livro mostra isso para nós, como é que viviam os primeiros irmãos, viviam no temor do Senhor. Você vive no temor do Senhor aqui, amém? Viviam sobre a unção do Espírito, amém? A gente vive aqui também, amém? Viviam na comunhão dos santos, né? O que eu tinha também compartilhava com o outro, também ajudava o outro. Então era uma comunidade corporativa, era uma coinonia celebrante, era algo maravilhoso, né? Então eles tinham temor, eles eram orientados e dirigidos pelo Espírito Santo. Mostra para nós como é que eles viviam, mostra para nós a conversão do eunuco, que mostra para nós uma humildade tremenda daquele homem que a gente às vezes não tem.
Aquele homem era o ministro da fazenda da rainha de Candace, de um império africano. Ele está andando no seu carro real, com um monte de assessores ao redor dele. Ele está vindo de uma das festas sagradas da nação de Israel. Ele está lendo um rolo que está contido ali uma profecia, que depois nós vamos saber qual é, porque ele vai falar para o Filipe. E o Filipe, que eu falei para vocês, está em Samaria, pregando para um monte de gente se convertendo, o espírito maligno saindo das pessoas. Filipe pregando, está uma festa, está uma alegria total, está um movimento, está um avivamento. Você quer isso hoje, amém, irmãos? Um avivamento de Deus, que nós precisamos. Mas de repente Deus fala para Filipe: deixa tudo isso, vai para o deserto. E o Filipe é obediente a Deus. Ele não diz: não, peraí, Senhor, agora que eu comecei essa obra aqui, a igreja está crescendo, a coisa está indo, tudo certinho, gente se convertendo, pessoas sendo curadas, estamos expelindo demônios, está tudo certo, vai me tirar agora daqui? Vou. Às vezes, irmãos, o plano de Deus não é o nosso plano, e nem o seu plano é o plano de Deus. Deus às vezes tem coisa maior e a gente, nossa mente humana, às vezes não entende. Deixa tudo isso, disse Deus para Filipe, vai para o deserto. E o Filipe vai para o deserto. Fazer o que no deserto? Não tem ninguém lá. Tem, daqui a pouco aparece o quê? Uma carruagem real. Deus fala para Filipe: aí está a pessoa que eu quero que você evangelize. E a Bíblia diz que o Filipe, ele começou a correr. E correndo, e dentro da carruagem estava o ministro da fazenda do país lá, de Candace. E o Filipe estava olhando para ele, e aquele homem ficou assustado, nunca tinha visto. Filipe, quem é esse homem? E ele correndo, e o Filipe olhava para ele, e ele estava lendo um rolo, um pergaminho. Porque o capítulo e versículo que você tem na Bíblia, que eu tenho na minha Bíblia aqui também, por isso que é fácil a gente ler, achar. Abre aí Atos capítulo, como é que eu falei para vocês? Atos capítulo 1:8, né? Abre, você pega a sua Bíblia lá, abriu. Quem tem celular então, só pim, pum, já tá tudo certo. Mas na época de Filipe, não tinha capítulo e nem versículo. Capítulo e versículo de papel veio no século XII. Era rolos de pergaminhos. E esse homem estava lendo um rolo de pergaminho, e o Filipe olha para ele. Esse homem é um homem importante. Filipe olha para ele, e pelo Espírito Santo, a ousadia do Espírito, o Filipe diz para ele assim: entendes o que tu estás lendo? Entendes o que lê? Esse título ficou famoso no livro do Dr. Gordon Fee, um exegeta pentecostal que escreveu um livro chamado Entendes o que lê, que todo mundo estuda esse livro. Entendes o que lê? Aquele homem poderia olhar para o Filipe, orgulhoso como é a nossa geração, e falar: eu nem te conheço. Quem é você? Eu estou entendendo sim. Você que está sendo intrometido de falar esse negócio aqui para mim. Eu te conheço por acaso? Mas ele não teve isso. Ele teve um coração quebrantado. Como quebrantado tem que ser o nosso coração nesta noite, amém, irmãos? Você tem um coração quebrantado? O Filipe tinha um coração quebrantado. O Filipe não, o eunuco. Ele disse: entendes o que lê? Sabe o que o eunuco falou para ele? Como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Foi o que as criancinhas fizeram. Ainda bem que eles não estão aqui, que falar criancinha para eles de 10 a 13 anos, fico bravo, né? Foram o que os pré-adolescentes fizeram. Tinha mais de 40 perguntas, né, Rod? Nós baixamos para 25, né? 25 perguntas, pergunta daqui, pergunta dali, pergunta de lá. Eu já estava até embabacado, tinha pergunta que eu nem sabia responder. Não, depois a gente responde e vai e tal. É muita pergunta, porque o problema não é a resposta. Alguém já falou: sábio não é aquele que dá a resposta, sábio é aquele que faz a pergunta. Porque você faz uma pergunta e deixa o cara se quebrar a responder. Então eles fizeram um monte de pergunta. Graças a Deus que chegou o salgadinho e parou. Senhor, chegou o salgadinho, vamos comer o salgadinho, galera. Vem, chega de perguntar. Entendes o que lês? Ele diz: como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Aí ele abre a porta do carro
Ferrari real? Manda ele entrar. O Felipe entra. E o Felipe começa a explicar, e ele pergunta assim: quem é esse homem aqui que o texto está falando? Ele está falando dele mesmo ou ele está falando de outro? O pergaminho era Isaías 53. E aí o Felipe começa a ensinar e mostrar que o que ele está falando é o plano da salvação de Deus. Se você ler Isaías 53, você vai ver, é todo o projeto de salvação de Deus. E o Felipe vai falando, vai evangelizando, explica e tal, e tal, e tal. O homem se converte. Há uma mudança naquele homem, naquele eunuco. Ele se converte ele mesmo, como algumas crianças aqui que a Cida falou, pediram para ser apresentada pelos pais. Ele mesmo, pararam o carro, ele disse: eu quero ser batizado, aqui tem água, o que me impede? Felipe falou: não, nada. Eles descem do carro e o Felipe batiza eles, obviamente, pela letrita daquilo que Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo 28, né, que deve batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Felipe batiza o eunuco e de repente o eunuco vai para a África, o evangelho vai para a África, e a Bíblia diz que o Felipe sumiu. Então o evangelho, ele é algo maravilhoso, mas o que me chama a atenção é que Atos dos Apóstolos, se esse livro não existisse, nós não sabíamos nada de Paulo, como eu falei aqui, a sua conversão, as suas viagens missionárias que estão neste livro, que vale a pena você ler ele nessa semana que vai entrar. Agora, como que uma igreja que não tinha, por exemplo, nenhum recurso financeiro, a igreja do século I não tinha nenhum recurso financeiro, não tinha nenhum apoio do governo, pelo contrário, o império perseguiu aquela igreja. Como que aquela igreja que não tinha nenhuma comunicação acessível, por exemplo, hoje nós temos o WhatsApp, nós temos hoje, como é que é? O tal do QR Code, nós temos hoje não sei mais o que, nós temos isso, nós temos aquilo, nós temos ao nosso dispor uma estrutura de comunicação que pode levar o evangelho para muitos lugares. Naquela época eles não tinham nenhuma comunicação acessível. Como que aqueles irmãos que não tinham nenhum transporte favorável? Você lê, por exemplo, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e aí você lê no texto de Atos, o Paulo saiu daqui e chegou ali. Só porque sair daqui e chegar ali demorava anos. Era uma dificuldade. Hoje não. Hoje nós temos transportes favoráveis. Hoje você sai daqui, amanhã você está na África de avião. E esse grupo de discípulos aqui do primeiro século, eles não tinham nada disso. Eles não tinham recurso financeiro, eles não tinham apoio do governo. Pelo contrário, o governo perseguia. O Herodes perseguiu eles. O Herodes matou o Tiago no fio da espada. O Nero perseguiu eles. O Nero matou o Pedro. O Nero matou o apóstolo Paulo. O Nero matou dezenas de milhares de crentes. O Nero fazia do seu jardim imperial, betumava os crentes. Só você ter uma ideia da loucura neriana. Ele betumava os crentes e botava fogo para acender os seus jardins imperiais. Os cristãos eram perseguidos pelo sistema político reinante da época. Então eles não tinham apoio nenhum, não tinham transporte favorável, tudo era difícil para eles. Por isso que várias vezes na Bíblia você vai perceber que há um incentivo para você ser hospitaleiro. Que muitos que hospedaram servos do Senhor, na verdade hospedaram anjos, porque não tinha hotel, não tinha lugar para eles ficar. Agora, como que essas pessoas simples, presta atenção, que essas pessoas que não tinham um nível cultural elevado, a maioria dos crentes do primeiro século, eles eram sapateiros, eles eram escravos, eles eram pessoas humildes. Tanto é que Paulo, quando escreve 1 Coríntios, vai dizer: preste bem na vocação de vocês, que não foram chamados muitos nobres, mas Deus chamou vocês para participar desse programa da salvação. Então eram pessoas humildes, eram pessoas simples, pessoas que para a sociedade
eram desqualificadas, porque não tinham um diploma acadêmico. Por exemplo, Pedro. O Pedro era pescador. E quase todos eles eram. Eles não estudaram no Sinédrio, eles não estudaram aos pés de Gamaliel. Nada disso. Eles eram pessoas do trabalho, da mão rachada, do sol quente. O Pedro era pescador, o Mateus era cobrador. E você pega a listagem dos 12 apóstolos e da galera que andou com Jesus, eram pessoas humildes, pessoas simples. Tanto é que os judeus chamavam os discípulos de Jesus de ralé. Essa ralé, essa plebe, eram pessoas simples, pessoas que foram perseguidas, entendeu, irmãos? Porém, o que me chama a atenção aqui, no texto que eu li, é que eles conseguiram levar o evangelho sem transporte favorável, sem comunicação acessível, o evangelho todo que banha toda aquela parte ali do Oriente Médio e depois vai para a Europa. Eles conseguiram levar o evangelho, pregando o evangelho, sendo perseguido, ao ponto de o evangelho do império, no ano 300, praticamente se converter. No ano 300, quando Constantino sobe no poder, 10% do império era cristão. Então o império tinha mais ou menos 60 milhões de pessoas. Tinha um império. Quando ele sobe no poder, 10%. Depois de 10 anos, o império, ele é somatizado por 56% de cristãos. Ou seja, eles foram pregando o evangelho, eles foram crendo no poder do Espírito Santo, eles foram crendo que Deus é que transforma a família, Deus é que transforma o casamento, Deus é que transforma o meu coração, Deus é que muda a minha alma. Eles foram pregando o evangelho naqueles lugares que os dados mostram para nós que 56% se converteu ao cristianismo. Isso dá em torno de mais de 30 milhões de crentes que pregaram, que aceitaram o evangelho. Esse evangelho que Jesus Cristo aqui falou, vocês devem pregar o evangelho, mas vocês vão receber poder. Quem quer receber poder aqui? Levanta a mão. Estou falando sério. Quem quer receber poder? Levanta a mão. O poder que Deus quer dar para você não é só o poder para a gente vir aqui na igreja, adorar, levantar a mão, glorificar o nome de Deus, amém. Deus dá esse poder, esse dunamis, mas o poder que Deus quer dar para mim, para você, é um poder de ousadia, para nós sairmos pelas fileiras dessa porta aí e pregar o santo evangelho, levar pessoas a Cristo, a conhecer quem é Jesus. Então essas pessoas aqui, eles foram, e a igreja, e o evangelho começou a invadir o Império Romano. O evangelho, ele foi, eu até anotei aqui, o evangelho ele foi para Grécia, para Tunísia, para Espanha, para Roma, para Itália, para Gália, que é a França hoje, onde está os Jogos Olímpicos aí, que a galera está tudo meio brabo com a abertura desses Jogos Olímpicos aí, né, sobre o prospecto ali da Santa Ceia, que é uma afronta ao cristianismo. A Gália foi para a África, foi para o Egito, para a Armênia, para tantos lugares que o evangelho foi, que essas pessoas aqui, sem condição nenhuma, sem dinheiro, sem comunicação, sem cultura secular, eles tinham, mas como que o evangelho, ele conseguiu entrar no tecido pagão daquela geração? E a minha pergunta é, como é que nós vamos transformar a nossa cultura, irmãos? Como é que eu e você, que somos crentes, cristãos, que amamos a Deus, vamos levar esse evangelho transformador para a nossa cultura? Eu não vi a abertura da Olimpíadas, mas comecei a perceber que muitos crentes, muitos cristãos, pastores e várias pessoas começaram a fazer uma crítica sobre
a exposição da Santa Ceia, e aí a organização veio falar que aquilo ali era em homenagem ao Dionísio, mas na verdade é uma interpretação equivocada da Santa Ceia. E eu fiquei pensando que ali tem 3 coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, é um ato de profanação, porque está profanando um símbolo cristão, que eu acho que é muito complicado isso. Por outro lado, é a secularização, presta atenção, ou seja, o espírito desse século entrou na Europa, a Europa é secularizada hoje, né? A Europa hoje é a Europa de John Wesley, a Europa do Armínio, do Calvino, do Lutero, do Melanchthon, de todos esses que marcaram a história, né? A Europa cristã, infelizmente hoje, é a Europa secularizada, que não tem Deus. Que as igrejas, como nós ouvimos aqui há 3 domingos atrás, por uma pessoa que mora lá na Europa, na Inglaterra, falou para nós que as igrejas na Europa hoje estão se transformando em barzinhos, estão se transformando em templos budistas, islâmicos. Por quê? Por causa do secularismo. O que é o secularismo? O secularismo é quando a gente não vai prestando atenção nisso aqui que eu estou pregando, e o mundo vai entrando de forma sorrateira, e quando você vê, você tem uma mente secular, uma mente deste mundo. Você já não tem mais os valores cristãos, é igual infiltração em parede. Quem já teve infiltração na sua casa, na parede? Não precisa levantar a mão, mas quase todo mundo já teve. Que quando você vê, está a infiltração lá. Quando você vê, o reboco está querendo sair. Quando você vê, você diz, desgraceira é essa. Mas isso já começou já bem antes. A exposição do reboco que vai cair, não dá para pintar. Nós temos aqui os irmãos aqui que fazem isso, que pintam, que são feras aí, né? Isso aí já começou antes. Da mesma forma, é com a gente também. A gente vai perdendo às vezes as coisas sagradas de Deus. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que eu digo, agora não vou mais na igreja. Não é de uma hora para outra que eu digo, agora não vou orar mais, ler mais a Bíblia. Não é de uma hora para outra que eu digo, agora eu não vou mais orar. Não é de uma hora para outra que eu digo, agora eu não vou mais no culto. Não é de uma hora para outra que eu digo, agora eu não quero mais saber de Deus. Não é de uma hora para outra. É um processo. Um dia você vem, outro dia você não vem. 2 dias você vem adorar a Deus, outro dia você não vem. Um dia você lê a Bíblia, outro dia você não lê. Um dia tu ora, outro dia você não ora. E assim você vai aos poucos, sem saber, negociando a fé e tendo uma mente secular, secularização, ao ponto de você achar até normal o que está acontecendo hoje no mundo. Por que o mundo está assim? Porque ele perdeu os valores eternos do reino. Ele virou secular. As coisas mais básicas da sociedade a gente está perdendo. A educabilidade, o respeito, o amor ao próximo, o respeito pelo outro. Até porque o outro foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então eu respeito o outro, eu amo as pessoas, eu amo meu pai, eu respeito ao pai, à mãe, o pai com o filho com o pai. Por que vai se perdendo isso? Por causa dessa entrada devagar, esse fiapo de água que vai entrando pelas entrelinhas da parede. Quando você vê, o reboco estourou. A nossa vida vai se perdendo. Então, eu vejo nesse ponto ali que foi analisado, essas 2 coisas: profanação daquilo que é sagrado, secularização porque eles não têm uma mente de Cristo. E por outro lado, eu vejo um grito. Eu vejo um grito dizendo o seguinte: olha, passa a Macedônia e vem nos evangelizar. Passa a Macedônia e prega o evangelho para nós. Ora pela Europa, ora pelo Brasil, ora pelas pessoas que estão sem Cristo, ora pelas pessoas que estão perdidas. Nós devemos orar. Como é que a gente quer que a sociedade seja transformada, irmãos? Como? Pregando o evangelho. Eu não vi nenhum amém. Eu vou repetir de novo, porque eu acho isso importante. A Bíblia fala, Jesus falou isso: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que ele disse ide por todo mundo e prega o evangelho para todo mundo? Porque ele sabe que o evangelho, como disse o apóstolo Paulo, o evangelho é o poder de Deus. É só o evangelho.
para arrumar essa jossa toda que está aí, para colocar no prumo este mundo desplumado. É só o Evangelho. Por isso que Paulo falou: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? É as boas novas. O que é as boas novas? É Cristo Jesus. O que muda o mundo, irmãos? O Evangelho. Amém? Vou falar e você dá um amém bem alto. O que muda o mundo, irmãos? O Evangelho. Amém? É o Evangelho. Por que você acha que como foi falado, né? Por que eles não fizeram uma encenação de Maomé? Por que não fizeram uma encenação de Buda? Por que não fizeram uma encenação do hindu ou de qualquer outra coisa? Por que deixa na entrelinha da estrutura visional, né, algo que tem a ver com um símbolo? Porque o Evangelho, ele incomoda. Quem vive o Evangelho na sua essência, você vai ser contracultural. A cultura está vindo aqui dizendo: pode, não tem problema, né? Qual é o lema da nossa cultura hoje? O importante é você ser feliz. Esse é o grande slogan que atou toda a fraternidade humana. O importante é você ser feliz, não importa como. Se você vai trair a sua esposa, se você vai passar por cima do outro, se você vai humilhar a pessoa, não importa, o importante é você ser feliz. É isso que a Bíblia diz? Não, a Bíblia diz: antes de ser feliz, seja santo. Eu vou repetir, a Bíblia diz para nós: antes de ser feliz, seja santo. Vive uma vida de santidade. Vive uma vida que honre a Deus. Vive uma vida que exalta o nome do Senhor. Lá no meu serviço, lá no meu trabalho. Essa igreja aqui, a maioria deles eram pessoas simples, mas eles levaram o Evangelho para aquelas pessoas. Olha só um dado aqui geográfico para você, no livro de Atos dos Apóstolos, na pesquisa que eu fiz. Olha só no livro de Atos dos Apóstolos, só nesse livro, tem 28 capítulos só, é rapidinho você lê ele. Só nesse livro, o Lucas mostra o poder do Evangelho entrando em vários lugares. Ele menciona 32 países, ele menciona 54 cidades, ele menciona 9 ilhas, que o Evangelho entrou, que o Evangelho transformou. Por exemplo, a cidade de Corinto. Quando Paulo escreve 1 Coríntios, 2 Coríntios, a gente lê as cartas, mas se você lê o histórico que Paulo escreve, a cidade de Corinto era a cidade mais profana que existia, a cidade portuária, cidade que adorava os deuses do sexo, uma cidade profaníssima. Inclusive o termo corintiar era profanar. E o Evangelho entra naquele lugar. E Deus, quando Paulo vai para lá, o Paulo está desanimado, o Paulo está abatido, o Paulo está vindo de Atenas, ele prega em Atenas, os atenienses não ouvem o que Paulo estava pregando, ele estava pregando sobre a ressurreição, e Paulo vai para Corinto, essa cidade de Corinto, e lá em Corinto Paulo está abatido, ele está em tremor e temor, tanto é que isso aparece na epístola de 1 Coríntios, e aí o que acontece quando Paulo está à noite orando, Deus aparece para Paulo, como aparece para mim, para você, e disse: Paulo, não temas, eu quero que você pregue o Evangelho em Tubarão, eu vou ser contigo. Continua pregando. E Paulo, com aquela palavra de Deus, com aquele lenitivo de Deus, com aquele ânimo de Deus, ele sai pregando o Evangelho em Tubarão, na região da Murel, lá em Corinto, e pessoas se convertem. E tudo vai mudando, porque o Evangelho muda e transforma pessoas e vidas. Agora, irmãos, como que esses irmãos conseguiram influenciar tanto a sociedade da sua época? Na minha opinião, olhando o livro de Atos dos Apóstolos, só tem uma explicação. Primeiro, eles amaram a Cristo de maneira profunda. Quando nós amamos a Deus
de maneira profunda, não tem como a gente não falar de Jesus para outras pessoas. Aquele negócio começa a querer por lá. E tu tá ali, ele fala de Olimpíadas, ele fala de não sei o quê, ele fala de, né? E você tá ali, você tá ouvindo, você tá conversando, você tá falando, ele fala da política, ele fala da construção, ele fala não sei o quê, ele fala que Tubarão vai ser uma cidade vertical, ele tal, e isso aqui, e você tá ali. Sabe que Jesus te ama? E você começa a evangelizar. De algum jeito, aquele que ama Deus, ele pode estar na academia, ele pode estar no banco, ele pode estar em algum lugar, dê uma brechinha, ele não vai ser um crente chato, obviamente que não, mas se der uma brechinha, ele vai falar de Jesus. Eu me lembro na nossa época, hoje eu parece que mudou um pouco, mas na nossa época, quando a gente trabalhava, eu fui funcionário público durante muito tempo, e ele sempre dizia assim, mas tu só fala de Jesus. Só fala de Jesus, não tem outro assunto? Não, só Jesus. Jesus na política, Jesus no coração, Jesus, só Jesus. Vai falar de futebol? Jesus. Sabia que Jesus parou a bola? Está lá escrito parábola, parou a bola, parábola. Sabia que Jesus foi na rede? Ele jogou a rede, né? Aí falava de jogo de futebol. Sabia que a Bíblia tem um time lá, um mala do Corinthians? 1 Coríntios? Mas a gente deve torcer alguns, né? Para os santos, que está escrito que a Bíblia diz que nós devemos ser santos, só porque eu sou fluminense. Então, só tem uma explicação para mim. Eles amaram a Cristo de maneira profunda. Quando Jesus perguntou para Pedro, ele não quis saber se Pedro negou ele não quis nada. A única coisa que Jesus perguntou para Pedro e pergunta para nós é: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: eu te amo, Senhor. Então, estou te restaurando. É o amor que é a base de tudo. Segundo, eles deixaram ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando nós somos orientados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, tudo é diferente. Nós não podemos ser orientados pela nossa carne. Nós temos que ser orientados pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro, eles foram obedientes à voz de ordem de Jesus. Jesus falou: ide, eles foram. Pregue o Evangelho, eles pregaram. Leia o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, 2, 3, 4, até o 10 ou 11, que depois do 13 vem as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Você vai ver uma revolução, um rebuliço, porque eles foram obedientes à pregação de Jesus e falaram sobre Jesus. Eles acreditavam no sobrenatural e no poder de Deus. Você crê no sobrenatural e no poder de Deus, irmãos? Amém? Antes de vir para cá, eu fui no hospital, estava no hospital, lá com a Kênia, nossa irmã Kênia aqui, do Ed. O pai dela está muito mal no hospital. Então a gente foi lá. A situação dele é bem crítica. Falei para ela que nós íamos até orar aqui na igreja, né? Mas eu falei para Kênia: não sei se você crê no poder de Deus? Deus, está tudo certinho, os médicos estão dando a medicação, tudo tal, mas nós temos que orar e crer no poder de Deus. A gente ora. A nossa tarefa é orar. A tarefa de Deus é responder. Teve um menininho de 10 anos que ele perguntou para mim assim, sexta-feira, eu achei até interessante. Ele disse: pastor, Deus ouve todo tipo de oração? Menino de 10 anos de idade. Eu falei para ele: pela Bíblia Deus ouve. O problema não é Deus ouvir, o problema é Deus responder. Eu disse para ele: Deus responde de 3 maneiras. Eu falei para ele, na Bíblia: sim, ele responde a tua oração. Não, ele não quer responder a tua oração porque não é vontade dele. E espera, ele está dizendo: ora, mas espera, porque mais na frente eu vou responder a tua oração. Então Deus responde de 3 maneiras. Às vezes eu oro: Senhor, Deus está dizendo: não, eu não vou te dar. É igual o pai. Ou você ora, Deus diz: sim, eu vou te dar. Aí você ora, Deus diz: espera. Espera, continua. Por exemplo, Isaac e qual é o nome da esposa dele? Isaac e Rebeca. Sabe quantos anos que eles oraram para ter o primeiro filho deles? Quem sabe?
Sabe quantos anos que eles oraram para ter o primeiro filho que não veio gêmeos? O Jacó e o Isaú. Sabe quantos anos que eles oraram? 20 anos. Talvez você está orando aí por uma causa, já faz 2, 3 anos, você já está dizendo, desisti, Deus. Eles oraram 20 anos, Deus falou, espera. Mas depois de 20 anos, Deus deu para eles a resposta e ela teve gêmeos. Então nós cremos. Eu e você devemos crer no poder da oração. Aquela igreja era uma igreja que orava, que acreditava no miraculoso, no poder sobrenatural de Deus. Irmãos, eu volto a afirmar isso aqui. Nós somos uma igreja que cremos no poder do Espírito Santo. Nós somos uma igreja que cremos no sobrenatural de Deus, na cura de Deus, na restauração de Deus e no poder de Deus. Ele é o mesmo, ele não mudou. Louvado seja o Senhor. Quero convidar você para se colocar em pé. Aquela igreja era uma igreja que andava na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que orava. Era uma igreja que compartilhava. Era uma igreja que nos ensina a depender de Deus. Aquela igreja que Jesus Cristo falou, ide por todo mundo e prega o Evangelho, era uma igreja pneumática, era uma igreja que era dirigida pelo Espírito Santo, pneumática, dirigida pelo Espírito, era uma igreja cristocêntrica, Cristo era o centro daquela igreja, era uma igreja deísta, ou seja, Deus dos céus era o Deus presente e ativo no meio deles, e era uma igreja orante, era uma igreja que orava, por isso que Deus agiu. Por isso que eles fizeram a diferença. Por isso que o Evangelho entrou por todos aqueles rincões. E as igrejas e as pessoas se converteram. E nós temos aí um grande desafio. Quando você sair pelaquela porta ali, você tem um grande desafio de levar essa paz de Jesus Cristo para muitas pessoas que estão em conflito. Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo, quem deve pregar e anunciar é eu e você. O mundo aí fora está precisando ouvir de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Feche seus olhos um pouquinho, amado irmão.